Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que bom poder estar aqui com vocês. Meu coração muito se alegra em poder estar aqui nessa conferência missionária para fazermos uma reflexão missionária, né? Como o pastor Severino disse, meu nome é Anderson. Eu sou pastor na Igreja Batista Luz e Vida em Campos Novos. Servi ao Senhor por 4 anos no Peru. Tivemos a oportunidade de plantar a Iglesia Bautista de la Restauración em San Miguel, em Lima. Fui missionário da Jami, servi também em Angola. Participei de alguns treinamentos que houveram em Moçambique, no Congo, no Chile. E agora, por último, Deus nos deu a oportunidade de estarmos em um retiro de pastores em Cuba. Então, a obra missionária, na verdade, o trabalho de missões é a paixão do nosso coração. Eu sempre digo para minha esposa que aprove a Deus realizar o desejo do coração dela, né? Sou casado com uma catarinense, o nome dela é Viviane, da cidade de Canoinhas. Temos 2 filhos lindos, Benjamin, de 2 anos e 8 meses, e Thelma Inês, de 4 anos e 9 meses. Eu digo sempre para minha esposa que aprove a Deus ouvir a oração do coração dela de querer voltar à terrinha amada, né? Mas nós sabemos que em todas as coisas existe o propósito de Deus. O Senhor tem os seus desígnios perfeitos e Ele sabe porque nós estamos nesse tempo, aqui nesse estado, e nós queremos de fato ser instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Quantos vieram aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus? Quantos pensaram assim? Não precisa levantar a mão, mas quantos pensaram assim, vou a mais uma pregação missionária, vou ouvir mais um missionário? Vamos ver o que pode acontecer aí naquele lugar. Na verdade, essas coisas passam pela cabeça da gente, né? Vou participar de mais uma conferência missionária, blá blá blá, vai ser o mesmo, vai ser bem parecido. Mas eu quero te dizer que nosso Deus é especialista em nos surpreender, em fazer com que nós tenhamos visões diferentes, principalmente quando nós conseguimos alinhar a nossa vontade com a vontade dele. Quando nós conseguimos colocar o nosso coração alinhado com a vontade de Deus, Ele sempre vai nos conduzir na direção aonde flui a bênção, onde flui o querer dele. Então diga para você mesmo assim: eu quero ouvir a voz de Deus. Ixi, parece que eles não querem muito não. Vou te dar uma chance de novo de dizer para você mesmo: eu quero ouvir a voz de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse instante? Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos colocar diante do Senhor o nosso coração, Deus. Deus, nós sabemos que a obra missionária pertence ao Senhor, ó Deus, porque os nossos dons pertencem ao Senhor, as ovelhas pertencem ao Senhor, as nações pertencem ao Senhor, ó Deus querido, as almas, ó Deus, pertencem ao Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que esta igreja também pertence ao Senhor, ó Deus. Nós te louvamos porque esta noite podemos estar aqui nesse momento para reflexão missionária, Deus querido. E nós queremos pedir nada mais, ó Deus, do que a presença do Seu Espírito Santo neste lugar, ó Deus. Nós não aceitamos nenhuma outra presença, nenhuma ingerência do mal, nenhuma influência do mal, ó Deus, tentando roubar a palavra a ser ministrada, mas nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, ó Deus querido, e te pedir, ó Pai, ministra, fala conosco, desperta, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, nos leva à compreensão da profundidade da Sua revelação, nos leva, Senhor, a sermos impactados, desafiados, ó Deus, motivados, Senhor, animados a fazermos a Tua obra de acordo com a Tua vontade, Senhor. Deus, nós te pedimos no nome santo de Jesus, ó Pai, porque o Senhor é o Senhor da obra missionária. Deus, fala conosco, ministra o nosso coração nesta noite, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Teve uma música que fez muito sucesso entre os cristãos na África do Sul, no tempo do Apartheid. É uma canção intitulada de Siahamba. Vocês já ouviram falar dessa canção? Não? É uma canção fácil. Eu queria que vocês cantassem comigo. Pode ser? Vamos ficar de pé? Siahamba, Epucaí, Cuencos,
se arramba e bucaia em Quencós. Vamos lá? Se arramba e bucaia em Quencós. 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 Se arramba, ramba, se arramba, oh, se arramba e bucaia em Quencós. Se arramba, se arramba, se arramba, oh, se arramba e bucaia em Quencós. 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 Vamos lá? Se arramba, oh, se arramba e bucaia em Quencós. Se arramba, oh, se arramba e bucaia em Quencós. Caminhando sobre a luz de Deus, caminhando sobre a luz do Senhor, caminhando sobre a luz de Deus, caminhando sobre a luz do Senhor, caminhando, 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 oh, caminhando sobre a luz do Senhor, caminhando, caminhando, caminhando sobre a luz do Senhor. Esse foi só um ensaio tímido, né? Vocês não são sempre tímidos assim não, né? Então vamos fazer um movimento. Eu prometo para vocês que eu não vou pregar muito tempo, tá bom? Só o suficiente. Vamos lá mais uma vez? Se arramba e bucaia em Quencós. 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 Ladinho, ó. Se arramba, se arramba, oh, se arramba e bucaia em Quencós. Do outro lado. Se arramba, se arramba, se arramba, oh, se arramba e bucaia em Quencós. Um pouquinho mais rápido. Se arramba e bucaia em Quencós. 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 Se arramba, se arramba, se arramba, oh, se arramba e bucaia em Quencós. Na verdade é assim, ó, os homens dizem, se arramba, as mulheres, se arramba, se arramba, oh, se arramba e bucaia em Quencós. Se arramba, se arramba, se arramba, se arramba, oh, se arramba e bucaia em Quencós. Caminhando sobre a luz de Deus, caminhando sobre a luz do Senhor, caminhando sobre a luz de Deus, caminhando sobre a luz do Senhor, caminhando, 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 oh, caminhando sobre a luz do Senhor. Para acabar, se arramba e bucaia em Quencós. 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 Se arramba, se arramba, se arramba, oh, se arramba e bucaia em Quencós. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Mas imagine naquele movimento de segregação racial, os cristãos negros caminhando pela rua de Johannesburgo, de Cape Town, cantando essa música. Se arramba, aquelas vozes que os africanos têm, né? Que a gente chega nem perto. Se arramba, oh, se arramba, oh, se arramba e bucaia em Quencós. Não tem capeta que resiste num negócio desse. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 13. Vou tentar ensaiar uma manhã do Ministério de Louvor para vocês fazerem um movimento mais movimentado. 13 a partir do versículo 1. O pastor falou que a gente pode pregar aqui até 5 da manhã, vocês estão acostumados, né? Eu ouvi um amém tímido por ali, assim.
capítulo 13. Todos encontraram? Amém? Vamos ler a partir do versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Maravilhado com a doutrina do Senhor. Nosso tema é o Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo. E nesta noite eu quero falar com vocês sobre a ação do Espírito Santo na obra missionária. Falar do Espírito Santo é falar do próprio Deus, é falar da própria ação de Deus na obra missionária. Quando Jesus esteve sobre a terra, momento antes de sua morte na cruz, prometeu a seus discípulos que não os deixaria desamparados. Que quando ele fosse para o Pai, ele enviaria outro Consolador. E é bem interessante que pensarmos na ação do Espírito Santo na obra missionária, na verdade, é nós pensarmos na essência da obra missionária. A obra missionária, ela é essencialmente um mover do Espírito Santo no meio da igreja. Nós conseguimos olhar para o dia de Pentecostes de maneira muito linda, maneira que faz com que a igreja, como nós batistas nacionais, que cremos na contemporaneidade dos dons, cremos na bênção de Deus, com o batismo no Espírito Santo, com sermos cheios do Espírito Santo, olhamos para aquele momento e às vezes pensamos que ele está tão distante de nós, de que as consequências daquela obra está tão distante de nós, mas não podemos nos esquecer que o simples fato desta igreja estar plantada aqui nesta cidade, de você estar sentado aí nesta cadeira, é uma ação do Espírito Santo no meio da sua igreja. Porque se nós pararmos para pensar na história do Evangelho, na história da proclamação do Reino, nós vamos nos dar conta de que houve momentos em que parecia que isso ia acabar, em que parecia que a igreja não mais existia, que parecia que o Evangelho ia se perder, que as heresias haviam tomado conta. Mas o Senhor levanta sempre na história da igreja os seus avivamentos, levanta homens e mulheres fiéis à sua palavra, cheios do poder do Espírito Santo para a proclamação desse Evangelho. E se nós pararmos para olhar a história de Jesus, juntamente com os discípulos, nós vamos nos aperceber de algo interessante, que depois de caminhar 3 anos com esses homens, e era um caminhar literal, de cozinhar, de comer juntos, de tomar banho juntos, de dormirem juntos, de fazer a obra juntos, de passarem por tempestades juntos, Jesus disse que eles não estavam prontos para poder sair e fazer a obra que é necessário ser feita, que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem
revestidos de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então havia uma necessidade de um transbordar daqueles homens para a realização da obra missionária. Havia uma necessidade. Jesus havia treinado 12. Talvez nós poderíamos pensar, mas esses 12 estavam prontos, podiam ir, podiam continuar. Mas Jesus sabia que eles precisavam de algo além do que eles haviam experimentado. Eles precisavam de um mover que os levasse a compreender toda a revelação que eles haviam visto. Dr. John Stott diz que o Espírito Santo ele tem a incrível capacidade de nos revelar o que está revelado através da revelação. Porque muitas vezes nós conseguimos perceber a revelação, conseguimos ver a revelação, mas não conseguimos entender o que significa isso que Deus está nos revelando. Se nós olharmos para as várias experiências que Jesus teve com várias pessoas, como por exemplo com Nicodemos, que chega até Jesus e pergunta o que é necessário para que um homem tivesse a vida eterna, e Jesus disse que é necessário que esse homem nascesse de novo. E Nicodemos, um erudito, profundo conhecedor das leis, pergunta assim: mas como pode eu voltar ao ventre de minha mãe? O que acontece é que Jesus falava com Nicodemos a respeito de algo que era demasiadamente elevado para que ele pudesse compreender na dimensão em que Jesus estava falando com ele. Nicodemos falava do nível da religião, no nível do cumprir, do fazer, e Jesus falava com Nicodemos a respeito do que é ser nova criatura em Cristo Jesus. E somente pelo Espírito Santo nós temos a capacidade de compreender essas coisas. No texto que nós lemos, nós vamos ver a igreja de Antioquia sendo despertada para um movimento missionário. Vamos ver a igreja de Antioquia, talvez a primeira igreja missionária da terra, e vamos ver que todo o mover, tudo o que aconteceu, teve uma ação direta e imediata da parte do Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa, irmãos, que eu quero pensar com vocês nesta noite é que o Espírito Santo é extremamente importante para a ação missionária, porque é o Espírito Santo que age movendo a igreja. Se você olhar juntamente comigo aí no versículo 2 do capítulo 13, a palavra do Senhor diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O trabalho do Espírito Santo na vida da igreja é literalmente levar esta igreja a fazer aquilo que ela foi designada a fazer. E às vezes a gente se pergunta: aonde está o Espírito Santo no meio da igreja? Nós nos perguntamos aonde está o mover sobrenatural do Espírito Santo que moveu aqueles pastores batistas nacionais na década de 60, encheram esses homens do Espírito Santo, que foram chamados de hereges, foram expulsos da igreja batista brasileira, foram expulsos sem direito a nada. Mesmo assim, esses homens estavam firmados e convictos daquilo que eles haviam recebido da parte de Deus. Mas nós olhamos para a igreja hoje, as pessoas perguntam: pastor, aonde está aquele mover? E eu fico olhando, eu tenho 17 anos, não, estou ficando velhinho, tenho 22 anos de cristão, e eu fico olhando para quando os jovens a qual eu fazia parte, os adolescentes, nós subíamos no monte para orar. Esse é o nosso culto, íamos orar, íamos para o monte, saíamos do culto, ninguém ia para a sorveteria, para o monte orar, fazíamos retiro, não tinha futebol, não tinha piscina, a gente orava de manhã, orava de tarde, e buscava a Deus, brincava também, mas havia uma fome, uma necessidade da busca da presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que age movendo a igreja. Mas olha para o texto que nós lemos aí. Vamos ler todos juntos o começo do versículo 2. 1, 2, 3. E servindo, eles estavam jogando futebol. Estavam jogando futebol? Não. Eles estavam fazendo um louvorzão? Eles estavam fazendo um movimento para poder ver se consegue atrair alguém de maneira diferente? Não, eles estavam orando
e jejuando. Eles estavam buscando a presença de Deus. Eles queriam compreender o que Deus quer de nós. Eles queriam compreender o que tem que acontecer aqui no meio desta igreja. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo de Deus. A palavra ministrar vem da palavra diaconia, serviço. Daí algumas traduções dizem, essa palavra traduz a palavra por servir. Era necessário que separasse esses dois homens. Quem estava falando não era porque achava que eram suficientemente intelectuais, conhecedores, falavam vários idiomas. Não! Quem estava dando a ordem nesse movimento aqui era o Espírito Santo de Deus. Na igreja nós precisamos começar a pensar em um ambiente onde se faz sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes estamos sensíveis a muitas coisas, estamos sensíveis ao movimento que está acontecendo aqui, estamos sensíveis a métodos e estratégias que estão acontecendo ali, mas não paramos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O caminho para se ouvir a voz do Espírito Santo de Deus é o caminho da consagração. Muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas não estão. Estão conversando o tempo todo sem prestar atenção no que Deus está querendo falar, ou estão com a mente divagando tão longe. Sabe aquele termo missa de corpo presente? Nós temos um culto de corpo presente, mas a cabeça está longe. Nós precisamos voltar a criar ambientes, a criar situações, para que estejamos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu queria pedir um favor. Aquelas duas meninas conversando ali sem parar, estão me incomodando muito. Desculpa, mas eu tenho dificuldade de continuar falando. Então nós precisamos criar um ambiente para que o Espírito Santo de Deus se mova no meio da nossa igreja. É o Espírito Santo de Deus que é dono disso aqui. A única razão de nós estarmos reunidos é para estarmos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu posso criar qualquer movimento dentro da igreja, eu posso fazer qualquer coisa dentro da igreja, mas se não houver a aval do Espírito Santo de Deus, em vão será o movimento que vamos estar fazendo. E muitas vezes a gente pergunta: foi tudo tão bem planejado, foi tudo tão bem arquitetado, nós fizemos tudo certinho, mas temos que parar e nos perguntar: paramos para ouvir qual era a vontade de Deus? Paramos para ouvir o que era que Deus queria que nós fizéssemos? Às vezes o que Deus quer fazer não tem a ver com o que nós queremos que seja feito, porque a obra é dele, ele é Senhor, e ele continua sentado em um alto e sublime trono, regendo de forma perfeita a sua igreja e a sua obra. Pode parecer que não é de Deus, algumas vezes parece que é de Deus, mas não é de Deus, outras vezes parece que é coisa de gente doida, mas é Deus que está fazendo e é Ele que vai garantir o que Ele está mandando ser feito. Muitos poderiam dizer: que cara doido é esse Jesus, vir cuspir, fazer lodo e passar nos olhos desse camarada em pleno sábado. Mas Ele também era Senhor do sábado. E Ele podia cuspir, trabalhar e passar no olho dele e dizer: vai lá no templo de Siloé se lavar, meu amigo, e o milagre vai chegar na sua vida, a bênção se manifestará sobre a sua vida e você voltará a ver a luz. Nós pensamos em obra missionária, em vestir roupa típica, em viajar para outro país, em pregar o Evangelho, em abrir igrejas, e nos esquecemos de estar sensíveis à voz daquele que é o Senhor da igreja, e nos esquecemos de consultar aquele que é a fonte da bênção, aquele que é a razão, aquele que pagou o preço, aquele que me ama e que te ama de tal maneira que deu seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. O texto de Josué 3,5 diz assim: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Queremos ver a ação do Espírito Santo, precisamos estar alinhados com a vontade de Deus, e a santidade é um pré-requisito. A obra de Deus não é feita com oba-oba, com barulho. A obra de Deus não é feita somente com estratégias bem calculadas.
a obra de Deus é feita debaixo da direção de Deus. Amém, queridos? Em Êxodo 19, versículo 10 e 11 diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Nessa passagem, irmãos, notamos o fato de que Deus exige de seu povo uma preparação espiritual para ouvirmos o que Ele quer falar conosco. O livro de Crônicas diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Queremos ouvir a voz de Deus, queremos buscar o Senhor para a obra missionária, precisamos estar juntinho daquele que é o Deus da obra missionária, aquele que é o Senhor da obra missionária. Se queremos que o Senhor mova nesta igreja, através desta igreja, com esta igreja, na obra missionária, precisamos estar em consagração diante dele, para estarmos sensíveis a ouvir a voz do Senhor, estar sensíveis a ouvir qual é a orientação do nosso Deus. Isso somente pode acontecer se a igreja estiver em consagração. Amém, queridos? Amém. A segunda coisa, irmãos, a respeito da ação do Espírito Santo, é que é o Espírito Santo que age chamando os missionários. Separai-me, versículo 2 ainda, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu... O que diz aí sua Bíblia? Olha para a sua Bíblia, por favor. O que diz aí sua Bíblia? Para a obra que eu os tenho chamado. Percebe que não tem a ver com o que a gente acha que tem a ver? Às vezes o Espírito Santo chama pessoas que aos nossos olhos não seriam as melhores pessoas para fazer o que estão fazendo. O ser humano, o homem, nós temos a tendência natural de perceber a coisa desde nossa cosmovisão, desde nossa percepção, desde o nosso âmbito. Nós fazemos a leitura, mas nós não podemos nos esquecer que Deus chamou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus chamou aqueles que não parecem ser para confundir aqueles que acham que são, porque tem aqueles que acham que são, tem aqueles que se colocam na posição de que eu sou o bam, a última bolacha do pacote. Mas foi, irmãos, uma orientação do Espírito Santo de Deus que uniu Paulo e Barnabé desde o início da sua conversão, e foi através de Barnabé que Paulo foi introduzido no meio dos discípulos. Se vocês se lembrarem um pouquinho da história, lá em Atos 9, 26 e 27, quando Paulo chega falando que tinha se convertido, todo mundo ficou meio atordoado, porque se nós nos lembramos bem, Paulo era aquele que perseguia a igreja, mas o Senhor havia mudado a história dele. Barnabé foi aquele que testemunhou a respeito da conversão e do que havia acontecido com o apóstolo Paulo. E o próprio Jesus chamou a Paulo para a realização da sua obra. E Barnabé conduz Paulo até Antioquia. Agora o Espírito Santo separa justamente esses dois homens no meio de outros irmãos para a tarefa missionária específica. Iriam percorrer grandes distâncias para levar a palavra de Deus. Se você volta comigo no versículo 1, havia somente Paulo e Barnabé que estavam prontos lá para o negócio de Deus? O que está escrito aí na sua Bíblia? Havia na igreja de Antioquia profetas e o quê? Olha esse camarada: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e Saulo. Havia gente boa. Mas sabe, irmãos, que no movimento da obra missionária, o Espírito Santo escolhe exatamente quem Ele quer.
E sabe, eu estava pensando enquanto a gente cantava, enquanto o Ministério de Louvor cantava, e já disse alguém que a hora que o crente mais mente é a hora que ele canta, né? Que cantou, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Será que é verdade isso? A gente está disposto a lavar prato de mendigo? A gente está disposto a lavar banheiro? A gente está disposto a passar dias no sertão tomando banho? Ou ir para Angola, ter experiência com esse corpinho de 1,87 m, tomar banho com 2 jarrinhas de água assim, ó, sem luz, sem água potável? Será que a gente de fato está disposto? Lá em Angola eu tive que rapar a cabeça porque o cabelo estava maior assim, né? Imagina caminhando aquela terra vermelha o tempo todo, aí 2 jarrinhas de água. Eu tinha que fazer uma escolha: ou eu lavo o corpite, mal, ou lavo o cabelo. Não tinha como fazer. E aí o que eu fiz? Rapei a cabeça. Fiquei bonito. Já sou bonito, fiquei mais linda. Minha esposa fala isso todo dia para minha filha, então eu creio que eu sou linda. Vocês podem até rir debochando de mim, mas a minha esposa me diz: amor, você é lindo. Eu acredito no que ela me diz. Nós dizemos que podemos fazer qualquer coisa, mas de fato não estamos tão disponíveis assim. Não estamos dispostos a fazer a obra de Deus, muito menos da maneira que Deus quer que nós façamos. Estamos dispostos a fazer sim a nossa maneira. Estamos dispostos a fazer onde eu quero. Né, pastor Severino? Não me manda ir para aquela cidade feia que eu não vou. Nós queremos fazer a obra de Deus e cantamos: eu estou aqui como um farol que brilha à noite. Isso é lindo, não é? Mas eu quero ver brilhar aonde não tem nenhuma outra luz e você brilhar sozinho. Então por que a gente não prega o Evangelho na escola? Por que não prega para o nosso companheiro de trabalho? Por que não prega para o vizinho? E é bem interessante que às vezes a pessoa se converte e fala: estou indo na igreja. Você fala: também sou crente. A pessoa: nossa, nunca imaginei que você fosse crente. Sabe por quê? Porque nós não vivemos o Evangelho na intensidade que deveríamos viver. É muito fácil ser crente aqui dentro. É muito fácil chegar para Senhor, irmão, na hora do louvor, levantar as mãozinhas e cantar e adorar. Mas a vivência do Evangelho é para o dia a dia. É quando você senta na mesa de trabalho e que chega um companheiro e começa a meter o pau no seu patrão. Você diz assim: meu amigo, você já foi lá, já falou com ele? Você já se queixou com ele? Porque eu escolhi abençoar o meu patrão. Porque é daqui que eu tiro o meu salário. É quando alguém vem fazer qualquer tipo de piadinha, qualquer comentário, e eu como homem de Deus, você como mulher de Deus, como jovem de Deus, digo: olha, meu querido, eu não quero conversar com você sobre isso, porque as minhas palavras também estão diante daquele que é o meu Deus. É muito fácil nós cantarmos: Senhor, eu quero fazer aonde o Senhor quiser que eu vá, eu quero te adorar, eu quero fazer tudo que o Senhor quer que seja feito. Mas quando nós olhamos para a nossa vida no dia a dia, nos damos conta de que somos incapazes de viver o Evangelho no nível da espiritualidade que nós precisamos viver, que é no dia a dia. Eu compro e pago, eu não estou submisso à minha liderança, eu sou um bom filho, boa esposa, bom marido. Não somos perfeitos, mas estamos caminhando para buscar essa perfeição. Viver o Evangelho, ser missionário, é entendermos que eu estou pregando esse Evangelho enquanto eu estou varrendo a minha calçada, enquanto eu estou lavando o meu carro, enquanto eu vou no supermercado e recebo um troco errado. Eu sou suficientemente cristão para dizer: aqui está de volta o que é seu, só quero o que é meu. Porque nós vivemos um país completamente corrupto. Você vai pôr o combustível e fala: me dá a nota. Quanto você quer que põe na nota? Você compra uma comida numa lanchonete de estrada e fala: se eu preciso da nota. Quer que põe o que na nota? Exatamente o que eu consumi esse ano. Nada mais, nada menos que eu consumi. Precisamos, irmãos, entender que somos convocados pelo Espírito Santo a vivermos o Evangelho literalmente como ele é. Você pode dizer assim: pastor, o que tem a ver isso com o texto da obra missionária? Tem a ver que aprove ao Senhor escolher a Saulo e a Barnabé, porque Deus sabia quem eram os homens que eles estavam levantando. O Espírito Santo de Deus sabia que esses homens
iriam cumprir a tarefa que Ele havia designado para eles, ainda quando eles nem sabiam a dimensão, a proporção dessa tarefa. Para isso, a gente precisa estar conectado com aquele que é a fonte. A terceira coisa que eu quero pensar com vocês, a terceira ação do Espírito Santo, é que é Ele que age no envio dos missionários. Uma das coisas mais difíceis, meus queridos, é pensar quando você tem que sair da sua zona de conforto e ir. É complicado. É extremamente complicado quando você pensa. Eu me lembro que aos 20 anos de idade, quando Deus falou comigo, vá para Betel Brasileiro, eu fiquei maravilhado, vou para Betel. Mas quando os dias foram se aproximando, quando foi chegando os dias e que veio aquela lista de coisas que tinha que levar às normas do Betel Brasileiro, eu falei, esse negócio é prison break, não tem outro negócio nesse negócio. E quando eu cheguei naquele Betel, antes de ir para Betel, a minha mãe tinha ido para os Estados Unidos, meu irmão tinha sido transferido para uma outra cidade como policial, e eu tinha uma irmã de 11 anos, tinha uma desculpa perfeita, um álibi perfeito diante de Deus. Eu não vou, porque eu preciso cuidar da minha irmã. E numa manhã decidi eu orar, falar com Deus, e estava lá no meu quarto, orando a Deus, tentando convencer Deus que me deixasse em paz com esse negócio de missões. Eu tive uma visão de um caixão, e eu vi esse caixão pelos pés, e vi umas flores rosas, e quando eu olhei para o rosto, e que eu olhei de novo, era minha irmã, e eu comecei a chorar, e falei, Deus, por quê? Por que isso? O que vai acontecer com a minha irmã? E Deus falou comigo, irmão, isso não é regra, mas naquele momento Deus falou comigo, eu tenho um chamado específico para você, e tudo que você me apresentar como pedra de tropeço, tirarei eu do seu caminho. Eu falei, Deus, então como que eu tenho que orar? Eu vou hoje, meia-noite, estou saindo daqui. E Deus falou comigo da mesma maneira que estarei cuidando de você em Betel, eu estarei cuidando da sua irmã. E sabe, queridos, quando eu cheguei naquele Betel Brasileiro, que tia Vilsa estava lá com uma saia marrom, uma velha, toda enferrujada, uma senhora bem de idade, toda enferrujada, literalmente enferrujada. Ela era alérgica a iodo, então o próprio vento do litoral deixava a pele dela toda manchada, enferrujada mesmo, um coque, um saião de apagar incêndio, um blusão curvado assim, brava igual uma caninana. E quando eu coloquei a porta no Betel Brasileiro, ela falou comigo assim, senta aí, garoto. Eu falei, eita bexiga, que negócio é esse? Sentei. E tinha um jarro com flor e aquelas britas moidinhas. Ela tirou o jarro, a flor da jarra assim, e falou assim, presta atenção, garoto, está vendo esse pó de pedra aqui? Levantou o pó de pedra assim, Deus vai te moer aqui dentro. Eu falei, eu estou suicidando, estou entendendo o negócio tudo errado. Mas, queridos, Deus é aquele que age, o Espírito Santo de Deus é aquele que age no envio dos missionários e determina exatamente o caminho que deve ser percorrido. A ação missionária é uma ação conjunta, é o Senhor ministrando aos seus obreiros, aos seus dispenseiros, qual é a sua vontade. E o Senhor vai guiando, porque eu consigo ver a história, um palmo do meu nariz. O Senhor vê a história quando ela já está completamente consumada. E as almas que seriam alcançadas, as igrejas que seriam edificadas, os obreiros que seriam treinados na eternidade, já está tudo consumado. Então a ação do Espírito Santo também envolve o envio do missionário, e o Espírito Santo determina qual é a missão a ser realizada. É o Espírito Santo que determina, não é a gente que diz o que vai fazer. Olha aí no versículo 4 e 5, olha para a sua Bíblia, o que diz o versículo 4 e 5? Leia para nós ouvirmos. Vamos lá? 1, 2, 3. Queridos, é o Espírito Santo que guia.
É o Espírito Santo que diz, é Ele que fala para onde você vai. Esse negócio, meu chamado é para a Europa, meu chamado é para os Estados Unidos. Eu também queria ser chamado para os Estados Unidos, quem dera Deus falar assim, vai para os Estados Unidos, contratado pela Convenção Batista Americana. Eita, negócio bom. Mas Deus sabe exatamente o que Ele tem para cada um de nós. Eu poderia ser bem sucedido lá? Poderia. Mas eu somente estarei cumprindo o propósito de Deus na minha vida se eu fizer exatamente o que Deus quer que eu faça. Precisamos estar sensíveis, e para nós compreendermos qual é a vontade do Senhor, nós precisamos estar conectados e inteiramente disponíveis a ouvir a sua voz. Em outra oportunidade, Paulo queria ir para Troade, mas pela noite Paulo teve uma visão. E qual foi a visão que Paulo teve? Vem, passa a Macedônia. Queridos, aqueles que estão dispostos a fazer a vontade de Deus precisam estar sensíveis à orientação do Senhor. É o Senhor que guia cada passo, é o Senhor que guia cada situação. A gente pode não entender o que está acontecendo, pode parecer coisa de doido, mas se Deus falou, faça. Se Deus mandou, faça. Se Deus determinou, vá. Agora, se Ele disse pare, pare. Se Ele falou senta e cala a boca, senta e cala a boca. Porque na hora certa Ele vai te colocar exatamente onde Ele quer que você esteja. Porque a obra é dEle. Queremos fazer a obra de Deus e queremos pensar a obra de Deus de acordo com o nosso querer. No livro de Isaías, quando o Senhor fala quem enviarei, quem há de ir por nós, depois que Isaías abre o coração dele e diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, no capítulo 6, versículo 9, o Senhor diz a ele, vai e diz a este povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Nenhum missionário pode ir para o campo e resistir às provações sem ter sido chamado e enviado por Deus. Por que muita gente desiste no meio do caminho? Por que muita gente começa um projeto na igreja e chega e fala, eu tive um projeto maravilhoso, e é assim, quando vem a primeira dificuldade, não dou conta mais, não é para mim. E sabe quem é culpado? O pastor não me apoiou. Ninguém da igreja levantou para poder participar comigo. Não houve investimento. Ninguém acreditou. Eu sei que isso não acontece nessa igreja, só na minha lá em Campos Novos, não é verdade? Eu sei que não acontece aqui. Mas nós seremos capazes de enfrentar os desafios que a obra missionária apresenta diante de nós, se nós estivermos conectados com aquele que é o Senhor da obra missionária. Porque se eu tiver plena certeza de que foi Deus que me mandou fazer, independente do que estiver acontecendo, eu vou entender que estou fazendo que é a vontade de Deus. Conta-se uma historinha de que Deus manda um homem empurrar uma pedra, e passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, passa 5 anos, o homem está empurrando a pedra. Aí aparece o capeta e fala, e aí cara, boa tarde, beleza? Beleza, velho, qual é a sua? Não, bacana, tranquilo. Mas cara, está quanto tempo empurrando essa pedra? Tem 5 anos. E quanto dessa pedra já foi deslocada? Nada. Mas você é bobo, hein? Deus te colocou empurrando, você vai ficar aí a vida inteira empurrando essa pedra. E o cara continua empurrando. E vai falar com Deus, Deus, mas aqui, o que está acontecendo? Eu estou empurrando e não acontece nada. E Deus disse para ele assim, eu não mandei você fazer nada, só mandei você empurrar a pedra. Não te disse que ia acontecer nada. A você somente cabe a responsabilidade de obedecer. O que vai acontecer é problema de Deus. É problema de Deus. A ação do Espírito Santo na obra missionária não está baseada em quantos frutos eu estou dando, não está baseada em quanto resultado eu estou dando.
Se nós olharmos a história de Jonas, Jonas vai pregar a Nínive, ele vai pregar cheio do poder de Deus, ele vai pregar com o coração cheio de gratidão a Deus por ter sido chamado, ele vai pregar com ódio. E quando ele prega e Deus não mata o povo, ele fala: por isso que eu não queria pregar, eu preguei, o Senhor salvou essa imundiçada desse povo todo. Não é assim que acontece? Os resultados nem sempre vão refletir o quanto de Deus existe em você, porque não tem a ver com você, não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor da obra, tem a ver com aquele que é a fonte da bênção, e é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a quarta ação que nós vemos, queridos, é a ação do Espírito Santo em capacitar os missionários. Abre sua Bíblia comigo em Efésios 4:11. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para, outros para, outros para, quem mais? Irmãos, é Jesus por meio do Espírito Santo que distribui os ministérios no meio da igreja. Em 1 Coríntios 12, do versículo 8 até o 11, nós vamos ver assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, pelos mesmos Espírito dons de curar, e a outro operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir, e a outro variedades de língua, e a outros interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente como quer no meio da sua igreja. Nós precisamos entender que o Senhor é aquele que move no meio da sua igreja. Ele dá para quem Ele quer, como Ele quer, se Ele quer. Mas uma coisa nós não podemos esquecer: a quem muito foi dado, muito será. Irmãos, não somente os dons foram distribuídos, mas também Deus reveste o crente do poder para utilizar esses dons. De que serve ter esses dons e não ter a unção que vem da parte de Deus? E unção é um negócio, meus queridos, que a gente pode não saber explicar teologicamente o que de fato vem a ser unção, mas que todo mundo sabe a diferença aonde tem a presença de Deus e aonde não tem a presença de Deus. E eu não estou falando aqui de sentir, porque sentir é uma faculdade meramente do nosso corpo. Mas quando eu tenho a convicção, quando alguém, por exemplo, cheio da graça de Deus, recebeu da parte de Deus o dom de ministrar, e ministra transbordando da parte de Deus, você percebe que ali existe algo diferente que veio da parte do Senhor. Mas é o Senhor quem faz isso. Lucas 24:49 diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Atos 1:8, como leu bem o pastor Severino: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É o Senhor, queridos, quem prepara a igreja para o exercício da obra missionária. E sem a unção do Espírito Santo, sem o revestimento do poder, sem estarmos transbordantes da presença do Espírito Santo de Deus, não existe obra missionária que será realizada de maneira exitosa, porque o Senhor é o Senhor da obra. E na proclamação do Evangelho não é por força, não é por violência, e sim quem convence é o Espírito Santo de Deus. E o quinto, queridos, e última ação do Espírito Santo, é Ele quem prepara o terreno para a semente que será lançada. Olha no versículo 5, o que ele diz aí? Queridos,
Senhor havia preparado as sinagogas para que eles fossem e pregassem o Evangelho do Senhor Jesus. Nós precisamos compreender que é o Senhor que prepara o terreno para que a semente seja lançada. Mas quem vai dar a fertilização também é o Espírito Santo de Deus. Porque para que a semente frutifique, é preciso ter o terreno preparado. E sabe que nós precisamos ter sensibilidade, porque às vezes as pessoas vêm e tocam a nossa porta, e abrem o coração, e falam do que estão passando, e nós lembramos de falar de qualquer coisa, menos que Jesus pode mudar a história dessas pessoas. Nós lembramos de falar: por que você não procura um psicólogo? Por que você não procura um terapeuta familiar? E nos esquecemos de que Jesus Cristo é poderoso o suficiente para restaurar qualquer casamento, para libertar qualquer drogado, para sarar toda e qualquer enfermidade e transformar a história das pessoas de maneira impactante. É o Senhor quem prepara o terreno da proclamação do Evangelho. Deus prepara os corações. Deus prepara aonde a semente será lançada. Por isso que precisamos estar alinhados com a vontade do Senhor, porque talvez eu não veja os frutos, talvez eu não veja resultados, talvez eu não viva o suficiente para ver o projeto que o Senhor colocou no meu coração, dando os frutos que eu esperava que desse. Mas se eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo, se eu estou obedecendo o Espírito Santo, se eu fui enviado pelo Espírito Santo, haverá um momento em que a semente germinará e uma história, uma comunidade, uma cidade, um estado, uma nação será transformada pelo poder do Evangelho que foi proclamado. O reino de Deus precisa ser anunciado por uma igreja que vive esse Evangelho com a força e intensidade que ele merece ser vivido. Eu fico impressionado quando eu leio a razão pela qual os muçulmanos se explodem. Porque eles acreditam que do outro lado Maomé vai dar para eles 50 virgens. E os bobinhos morrem espedaçados e não vai encontrar virgem nenhuma. Nós conhecemos a verdade, mas não vivemos essa verdade com a força e intensidade que deveríamos viver. O Senhor Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, queridos, implica em abrir mão de tudo que eu acho que tenho direito, de tudo que eu acho que deve ser da maneira que eu quero que deve ser. Porque no reino de Deus, ninguém é dono do seu próprio nariz. Porque eu só tenho um lugar para um Senhor, e Ele se chama Grande, Poderoso Jeová. Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas pelo poder das suas mãos, e continua sustentando todas as coisas pelo poder das suas mãos. A visão que tem o profeta Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e havia em torno dele querubins que tinham 6 asas, que voavam, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Queridos, se queremos combustível para poder realizar a obra missionária, enchei-vos do Espírito Santo. Se queremos motivação para fazer a obra missionária, enchei-vos do Espírito Santo. Se precisamos de capacitação para fazer a obra missionária, enchei-vos do Espírito Santo. Porque quando um copo está cheio, ele só faz uma coisa: ele transborda e alcança todos que estão ao seu entorno. Só quero finalizar dizendo algo para você. Talvez você pense assim: mas ninguém reconhece o que eu faço, ninguém valoriza o que eu faço, ninguém me motiva.
para fazer nada. Você não conhece a minha realidade. Conta-se a história de um casal de missionários que serviram 30 anos na África. E eles pegam um navio e cruzam o continente para os Estados Unidos, cruzam o oceano, indo em direção aos Estados Unidos. E a esposa e o esposo conversando, será como que eles vão nos receber? Já estou terminando, tá? Não fiquem muito ansiosos, por favor. E eles começam a dizer assim: olha, eu imagino que vai ter uma banda linda, a igreja toda nos esperando, e a banda vai estar tocando. E quando o navio chega no porto, eles olham pela janelinha na segunda classe, é onde viaja missionário. Se você não sabe disso, mas missionário viaja de segunda classe. E ele olhando lá pela janela, a mulher cutuca o marido e fala que é a banda da igreja. E eu não te falei que a banda estaria aqui. E está a banda tocando, pom, 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 pom. Enquanto eles foram para a fila para descer, cadê a banda? Não era para eles a banda. Então ela fala assim: não, eles devem estar na nossa casa, devem ter limpado tudo, deve ter uma festa, deve ter um banquete nos esperando, e vai ser lindo. Chegaram em casa, foram aproximando da rua, da quadra, da casa, não tinha ninguém. Abriram não é surpresa, eles estão lá dentro, tudo fechado. Abriram a porta, chão sujo, teia de aranha. E o marido ficou indignado. Fica então limpando essa casa e conversa com esse seu Deus. Depois de 30 anos na obra missionária, ninguém reconhece o que a gente faz. Conversa aí com o seu Deus, quem sabe ele tem uma resposta para te dar. Eu vou andar. E saiu para andar. Enquanto ele estava caminhando, ele voltou para casa, a mulher já tinha dado aquela limpeza, coisa que só a mulher sabe fazer, que elas tiram aquele grossão, arruma tudo. Depois vai dar uma faxina, está meio sujo nos cantos, mas o grossão consegue tirar. E ele chegou nervoso, bufando. Ela olhou para ele e falou assim, coisa que só a mulher sabe fazer também: amor, eu tenho uma coisa para te dizer. O que foi? Deus me respondeu. Sabe por que não tinha uma festa nos esperando? Não sei não, porque esse povo é ingrato, ninguém reconhece nada. Não, amor, é porque nós ainda não chegamos em casa. Quando nós chegarmos em casa, Jesus terá uma festa preparada para nós. O Senhor deve ser a sua motivação. Os homens são falhos, os homens não reconhecem muitas vezes, os homens não valorizam, mas o Senhor não fica devedor de ninguém. E Ele sabe o que Ele tem colocado no seu coração. Ele sabe o que Ele tem te dito. Ele só precisa que você se disponha a se encher para poder fazer exatamente como Ele quer que você faça. Não tenha medo, Ele é Senhor da obra. E Ele precisa. Não precisa no sentido de que a obra não vai acontecer se você não se dispor. Porque se você não se dispor, Ele vai levantar outra pessoa que faça. E a obra dele vai acontecer. Mas Ele decidiu contar com você e te dar essa oportunidade maravilhosa de fazer parte da história de Deus na vida de alguém, de um bairro, de uma família, de uma cidade e quem sabe de um país. Aleluia. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Me criaste do pó